fim de semana, Sabino, é quase uma regra. Comércio, restaurante, bar, hotel, é onde ganha dinheiro, né? Sim, é onde padarias. o movimento tá lá. É onde acontece. Somente Dia das Crianças, né? Pois é, e aí juntou isso com um fim de semana de feriado, com um fim de semana de feriado prolongado para os estudantes. Como a Ana Paula Rodrigues explicou, amanhã é dia do professor e a maioria das escolas está sem aula hoje e amanhã. E aí é claro que o setor, hotéis, bares, restaurantes, já está agindo para tentar uma reparação do estrago financeiro. Além dos outros, né? É perder estoque, é perder comida, ter que jogar fora um monte de insumo. E é por isso que a gente vai conversar agora com o Enio Miranda, que é diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Foresp, que é a Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Vitor. Prazer falar com vocês. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês na Manhã Bandeirantes para falar um pouco desse sofrimento que a gente está passando aqui na cidade, infelizmente, né? A federação já entrou na justiça contra a Enel. Qual é o pedido feito ou que será feito? Esse sistema funciona da seguinte maneira: nós precisamos que cada empresário que tenha sofrido prejuízo, e são muitos, né? Nós estimamos na região da Grande São Paulo cerca de 250 mil empresas. Só para fazer um número básico, esse ano nós estamos aí com uma estimativa projetada até esse momento de 100 milhões de reais de prejuízos no setor. Comparativamente com o apagão do ano passado, essa soma em novembro chegou a 500 milhões. Mas ainda estamos aí com pelo menos metade desse contingente de empresas sem funcionar. Então, o prejuízo é enorme. Cada empresa tem que acionar por conta, porque, na verdade, existe o cálculo do seu prejuízo. Algumas empresas tiveram problemas com equipamentos, outras empresas, todas elas do setor, com perda de estoque perecível, né? Na hotelaria também, seus prejuízos de fechamento, o período que o restaurante ou o bar não funcionou. Então, todas essas coisas têm que ser contabilizadas. Mas nós, da federação, estamos já, primeiro, acionando o PROCON e, segundo, fazendo um apoio a esses estabelecimentos, essas empresas, empresários, do nosso departamento jurídico para acolher essas demandas e apoiá-los e ajudá-los na formatação e na entrada dessas demandas na justiça. Então, o nosso departamento jurídico está à disposição desses empresários. Mas nós precisamos fazer isso juntos dos empresários, né? Porque o prejuízo financeiro, ele é do setor, mas ele é de cada um dos empresários, né? Quer dizer, a federação não cobra esse prejuízo é do empresário, e nós estamos intermediando e apoiando essas empresas nessa tomada de decisão de entrada na justiça e incentivando que façam, porque é um direito, né? A Constituição, e nós temos o serviço da Enel, o serviço de eletricidade é um serviço básico, concessão pública, portanto, não é um serviço privado, é um serviço público, apesar de ser operadora, ser privada, mas é um serviço público que nós temos direito, cidadão, e nas suas empresas, os empresários. E o nosso setor realmente é um dos setores mais prejudicados, entre os setores dos mais prejudicados, né? Eu queria entender do senhor como é que foram as ações no outro episódio de novembro do ano passado, se elas foram bem sucedidas, se elas já resultaram algum tipo de reembolso para os associados aí da federação. Em relação ao ano passado, nós tivemos uma ação muito forte junto ao PROCON para que fosse notificado a companhia, e algumas empresas que entraram estão ainda com o processo em andamento, ainda não há uma finalização desses processos relativos ao ano passado. O que sim é fato que este ano, como isso está se repetindo agora, né, é uma recorrência dessa ação, e está muito claro, vocês mesmos mostraram agora há pouco, a inabilidade ou inatividade, digamos assim, da companhia em relação à presteza, né, prestar o serviço rapidamente, essa necessidade que nós temos. Então, esse ano nós estamos fazendo um trabalho maior ainda, incentivando mais e solicitando às empresas que nos contatem para aumentarmos esse contingente. Mas ainda não há resultados de restituição financeira às empresas relativas ao ano passado.
Quais são os maiores prejuízos? É o restaurante que perde mais com um apagão como esse? Os hotéis e os bares acabam tendo um prejuízo? Em que sentido? E já há uma previsão, uma estimativa de quanto o setor perdeu? A Foresp representa mais de 500 mil estabelecimentos no estado de São Paulo. Há essa estimativa? Isso. Até este momento, nós estamos aí na casa dos 100 milhões de reais. Esse número é um cálculo estimativo por despesas e consumos médios dos estabelecimentos, né? Então, é uma estimativa. Esse número final é o número preciso das empresas que entrarão com o processo, com a sua demanda, com a sua documentação de compra. Documentação vale fotografias, vale imagens, vale depoimentos, enfim, todos os registros desses prejuízos. Os maiores prejuízos, Vitor, são na área de alimentação, a hotelaria também, né? Porque lembrando que a alimentação também está dentro da hotelaria, né? Mas a hospedagem propriamente dita, o prejuízo é a gente fala que a diária do hotel ela é perecível, assim como um alimento perecível dentro da sua geladeira. A diária do hotel, se você não consumiu, você não recupera mais, né? É o dia perdido. Então, na hospitalidade, o não trabalho, a não operação dos hotéis nesse período é o grande prejuízo, lucros cessantes, né? Mas na alimentação, que também está dentro da hotelaria, é onde há os maiores prejuízos. E aí, claro, o primeiro prejuízo é o da não operação. Então, os estabelecimentos fechados que não puderam operar no almoço, no jantar, nesses dias, no seu café da manhã, padarias e bares, ou a sua perda de movimentação nesses dias. Depois, seguido, logicamente, pela perda de estoque dos alimentos perecíveis em congeladores e geladeiras e também pela queima de equipamentos, né? Tem algum prejuízo também na área de equipamentos. Mas o principal prejuízo é, logicamente, você imagina, cerca de 95% das empresas do setor são pequenas, micro e pequenas empresas familiares. Você imagina que você tem o casal, filho, tio, ou outros profissionais, tem 4, 5, 6, 7 pessoas trabalhando num bar, num restaurante, que dependem desse faturamento diário para a sua subsistência. Pagamento de funcionários, compra de material, a sua própria vida pessoal, a sua retirada, o seu salário de trabalho, que depende desse faturamento diário. A gente sabe que não existe folga, não existe margem, né? Hoje nessa operação, as pessoas estão lá no dia a dia trabalhando, dependem disso, e ficar 3, 4, 5 dias, vamos entrar já no quarto dia sem operação, esse prejuízo vem aumentando. Então, isso é um direito do cidadão, é um direito do empresário, e que não está sendo atendido, infelizmente, pela operadora, né? Agora, a Enel, ela já também sofreu com alguns processos do setor público, né, do governo, da Prefeitura de São Paulo, e aí a decisão é de que a Enel precisa pagar multa, dá mais de R$ 1 bilhão em multas se for somar tudo. E não paga, isso não sai do papel. O senhor comentou que do apagão do ano passado ainda nada aconteceu. Há uma ajuda da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, pro setor, para tentar fazer com que isso seja pago, porque interfere, como o senhor acabou de explicar, nas famílias, na vida, na saúde de um negócio, muitas vezes. Isso vai acontecer como? Pois é, essa é uma outra questão, né? Nós estamos, pela Federação de Hotéis e Restaurantes do Estado de São Paulo, estamos fortemente em contato tanto com a Prefeitura quanto com o governo do Estado, com secretarias dos órgãos competentes, e mais os órgãos mediadores, como o PROCON, por exemplo, para serem mais rígidos nessa cobrança. Afinal de contas, isso é uma concessão pública. Lembro que os nossos processos dos empresários são processos particulares, são processos privados, não são públicos. Mas a ação pública e essas multas, elas não vêm para o setor, são multas pela má operação da companhia, né, que ela tem que prestar um serviço contratual com o governo. Mas então essa multa não tem nenhuma relação com o prejuízo causado para o cidadão, para o empresário. E nós estamos falando de um setor que é um dos mais atingidos, mas você pode contar aí o número de setores atingidos e de cidadãos atingidos. Pelas notícias que eu vi agora há pouco, parece que ainda tem mais de 500 mil pessoas não assistidas na cidade de São Paulo. Então, essas multas não tem nenhuma relação com quem sofreu na ponta final o seu problema, o seu caixa,
o seu prejuízo, né? Então, nós estamos cobrando dos organismos públicos que sejam mais rígidos, porque, como você falou, algumas multas foram passadas aí desde o ano passado, isso não é pago, isso é contestado em justiça, acaba enrolando, acaba ficando, e, na verdade, mesmo que sejam pagas essas multas, elas não se destinam à cobertura, não existe um mecanismo público de que esse valor se reverta para quem sofreu esse prejuízo. Essa é uma questão pública aí do nosso Estado, né? Mas nós estamos, sim, em contato para que sejam mais rígidos, principalmente, Vitor, na fiscalização dessa operação. Né? Você citou exemplo aí agora há pouco de que um serviço que levou 1 hora para ser resolvido demorou 42 horas para chegar, né? Então, principalmente para que exista uma fiscalização, para que exista uma verificação se a companhia está de fato prestando o serviço ou está sem condição, sem estrutura para fazer conta ao contrato que ela tem de prestação de um serviço público para o cidadão, né? Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Foresp, a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela participação e a gente se solidariza com o setor depois desse apagão do último fim de semana. Um abraço. Muito obrigado, um abraço, Marco Antônio, um abraço, Vitor. Prazer estar com vocês aqui, estou sempre à disposição. Obrigado, um abraço. E 10 horas e 56 minutos, a gente volta